Dando continuidade ao nosso bloco 4, que vamos fazer a parte da revisão com relação aos açúcares, vamos dar um exemplo com relação aos monossacarídeos, né, para fazer fixar melhor as nossas informações com relação principalmente ao grupo das pentoses e ao grupo das hexoses. Presta atenção com relação aos exemplos de pentose. Tá? O nome do açúcar, que está aqui ó, na formação de um incógnito para vocês, ele está presente na molécula de RNA. Tá? E que dá nome, né, ele participa na nomenclatura, que é ácido ribonucleico. Portanto, este açúcar que faz presente nesse material genérico é chamado de ribose. O segundo também de destaque, né, que é a estrela também, está presente na molécula de DNA. O certo é ADN, né, mas o DNA e RNA são pronúncias inglesas. O certo seria em ADN, porque vem pela ordem ácido desoxirribonucleico. Daí vem a razão do nome desse açúcar, chamado desoxirribose. É interessante chamar a atenção que eles são açúcares com 5 átomos de carbono na sua constituição, eles são C5. A fórmula padrão, né, é C5H10O5, que se observa na ribose, e é C5H10O4, que se observa na desoxirribose. Repare que aqui tem uma diferença de um oxigênio na molécula, por isso que ele é chamado de ribose desprovida de um oxigênio. É a razão do nome. Tá? Esses açúcares, eles não são açúcares energéticos, eles são açúcares estruturais, porque fazem parte da molécula, tanto de DNA como RNA, que compõem a organização estrutural da célula, né, dessa formação, e também no controle da hereditariedade que estão presentes no organismo. Daí a importância desse evento, né, na sua participação, que é interessante saber que nós somos geneticamente adocicados, muito cuticute. Outro elemento que vai se destacar aqui interessante, né, nessa ação são as hexoses. Então é interessante que você memorize os exemplos de pentose, que são muito solicitados em vestibulares, e também os 3 exemplos de hexoses padrão que vão ser colocados aí. A primeira delas, a mais famosa de todas, né, que é a paixão de todas as células, toda a célula é tarada por esse bichinho aqui, ó, porque ela é uma fonte alimentar de energia, chamada de glicose. O segundo está presente nas frutas, então ela é chamada de frutose. E a terceira é uma capacidade que os mamíferos têm de transformar a glicose nas glândulas mamárias em um açúcar que vai estar presente no leite, que é chamado galactose. Tá? Sendo que esse açúcar aqui não é liberado no leite isoladamente, ele é conjugado com a glicose para formar o açúcar de fato do leite materno, chamado lactose. Nós vamos ver isso para frente, que são as combinações entre esses açúcares entre si, e vão dando açúcares diferentes, né, na natureza, que nós vamos encontrar aí, que é uma forma de classificação especial. Todos esses açúcares têm uma característica de serem paixões nas células, né, na utilização, principalmente o primeiro, na utilização de energia para a fabricação de moléculas de ATP. Portanto, eles são apontados como exemplo de açúcares energéticos. Tá? Aqui nós vamos deparar com relação às imagens, para você verificar como é interessante esse assunto, no que se diz respeito à organização do açúcar. Por exemplo, você tem um açúcar que se chama alfa-glucose, que é uma ligação alfa, né, entre eles, que é uma linguagem química, que não interessa para a gente no momento. E glucose é a mesma coisa que glicose. São duas denominações que referem-se ao mesmo tipo de personagem. Bom, o que eu faço para contar? Você repara que aquele tem uma fórmula espacial que é um hexágono. Tá? E cada vértice desse hexágono é onde está presente a molécula de carbono. Então, repare que tem um carbono lá fora. Então, começa a contar daqui para cá, fica aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então, isso aqui é um C6. Isso é uma hexose. Tá? Já que é uma glicose, eu sei que a molécula é C6, H12 e O6. Então, vamos ver se tem 12 hidrogênios. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou. C6H12. Agora eu preciso de 6 oxigênio para fechar a fórmula integralmente. Então, me calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. C6H12O6. É a molécula classe de uma hexose. Agora, repara o seguinte. Aqui existe uma coincidência entre o modelo espacial, né, que é um hexágono, chamando de uma hexose. Isso aqui é uma pegadinha. A frutose também é uma hexose, embora a figura geométrica dela é um pentágono. Né? Então tem aluno que às vezes ele vicia e fala assim, não, quem é um pentágono é uma pentose. Não, meu filho, conta-se os carbonos. Então vai lá, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 é uma hexose. Apesar de ter a geometria espacial na forma de um pentágono. Tá?
porque os dois carbonos estão fora do anel, né, nessa situação. Então vamos contar os hidrogênios. Se é uma exose, tem que ser C6H12O6, de acordo com a fórmula clássica. Então vamos contar os hidrogênios aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou. C6H12, agora falta O6. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. É uma exose. Perfeito na fórmula. Aqui você tem outra forma de visualização em relação à parte que pode ser de uma galactose, porque é uma inversão em relação aos anéis, tá vendo? Hidroxila em cima, hidroxila embaixo. Então você tem, por causa dessa inversão, muda a natureza da molécula e passa a ser representante isso aqui de uma galactose. Exatamente pela inversão da posição dos grupos hidroxilas, de acordo com o anel. Não é o mesmo açúcar, tá vendo? Inverteu aqui, ó, em relação à glicose. Então isso aqui representa uma galactose, tá? Aí você tem uma coisa interessante para chamar a atenção aqui, que é uma questão muito fechada em vestibulares. Normalmente eles falam assim, qual é a fórmula de uma glicose? É C6H12O6. Qual é a fórmula da frutose? C6H12O6. Qual é a fórmula de uma galactose? C6H12O6. Fala, rapaz, mas que zona é essa? Eu tenho a mesma fórmula química para 3 tipos de substâncias diferentes? Sim. Isso em química é conhecido com o nome de isomeria. Não esqueçam essa característica, né? Então nós temos exemplos de moléculas isômeras muito representativas no grupo dos carboidratos, tá? Glicose, frutose e galactose é um exemplo clássico disso. Tem a mesma fórmula química, você olha para um frasco, está lá no frasco lá, C6H12O6, escrito embaixo glicose. Olha no outro frasco, está escrito lá C6H12O6 e está escrito frutose. Fala, rapaz, isso é palhaçada. Como é que pode ter a mesma fórmula química? Porque é exatamente como você está vendo aí, ó. Tem os mesmos elementos químicos na sua composição, tá? Mas a sua geometria espacial é diferente. Mesmo que você inverta o sistema das ligações colocado aqui, o açúcar se torna diferente. Tá? Não esqueça isso aí não. Aqui eu vejo a pentose. Tá? Numa pentose que é representada pela ribose, repara aqui, vamos contar então os carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Tem 5 carbonos, então é uma pentose. A fórmula pentose é C5H10O5. Então vamos lá. H10 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecha. E são O5. Então tem 1, 2, 3, 4 lá fora e o 5 que fecha o anel. 5. Então com certeza é uma pentose. E aqui eu vejo uma desoxirribose. Quando eu observo uma desoxirribose, ele é C5H10O4. Ele é uma ribose desprovida de oxigênio. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. C5 é uma pentose. Tem que ter H10. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E é O4. É 1, 2, 3 lá e 4. Pronto. É de fato uma pentose e é conhecido com o nome desoxirribose. E aqui você tem os modelos espaciais, representação da forma linear de uma glicose e na representação de uma forma em anel de uma glicose. Essa é chamada forma linear e essa aqui é chamada forma cíclica, que ele fecha em forma de um anel. Repare que não é apenas uma junção de carbo com água, mas sim com grupos hidroxilas e com esse grupo aqui que é chamado grupo aldeído. Alguns açúcares, como a frutose, por exemplo, em vez de ter o H aqui, tem um carbono ligado com um duplo O aqui, correspondente a um grupo cetona. Então, eles têm outras funções, além de imaginar, como se imaginava antigamente, que era um carbono ligado à molécula de água. Tá? Só para afirmar isso aí. Beleza? Então, faça uma revisão direitinho disso aí, estuda os exemplos clássicos que são colocados, treine esse negócio bonitinho, tá? Para fazer uma fixação melhor dessa matéria. Daqui a pouquinho eu volto, vamos começar o bloco 5.